Fala, devs, vamos continuar aqui, tá? Peguei um exemplo aqui, tá? Eu botei aqui 23.99 para a gente aprender um pouco mais sobre métodos, tanto de string quanto de number. E eu botei só uns exemplos aqui, mas tem vários outros, né? Se vocês quiserem ver mais métodos, vocês podem estar acessando aí o W3 Schools, tá? Mas aí vamos lá, ó. A gente vai ver um pouco mais do parse int que a gente viu na aula passada e vai ser bem legal, certo? Primeiro eu vou mudar esse exemplo aqui, eu vou colocar aqui, ó, 22. Só que perceba que esse 22 é uma string, né? Porque ele está entre aspas. Se eu passar o mouse em cima de número, ele até diz aqui pra mim, ó. Quer dizer, tipo, ele não diz, né? Porque ele já está dizendo ali especificamente que está entre aspas. Se está entre aspas, é uma string, né? Se eu quiser verificar se isso daqui realmente é uma string, eu posso botar aqui, ó, type of número. E aí o retorno ali é uma string, beleza? Só que se eu quiser transformar esse número que está entre aspas em um número de fato, né? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui const número 2 e colocar 23, e eu for somar aqui, ó, número mais número 2, olha o que vai acontecer. 22, 23. Não é isso que eu quero que aconteça, né? Eu quero que some 22 mais 23, que vai dar 45, né? Ou seja, tem que estar os dois números, né? Não pode ser entre aspas. Então, como é que eu faço isso, né? Eu vou apagar aqui primeiro, tá? E a gente usa o que a gente viu ali na aula passada, né? O parse int. Eu vou passar aqui, ó, parse int. E dentro dele, ó, perceba que o VS Code ele até ajuda a gente. Ele coloca aqui, ó, parse int e coloca um parênteses e dentro ele está esperando uma string. Ou seja, se eu quisesse eu poderia fazer até assim, ó. Em vez de eu passar a variável, eu poderia já colocar o número aqui, ó. Console log parse int 50. Olha o que ele vai dizer para mim ali, ó. 50. E tá azulzinho, né? Ou seja, se tá azulzinho é porque é um número, né? Vou colocar aqui, ó, type of, pra gente verificar o valor, é um number. Só que se não tivesse o parse int, ó, olha o resultado dele. String. Então, se eu quiser transformar para um número, a gente coloca o parse int, beleza? Só que aí perceba o seguinte, ó. Digamos que aí eu poderia colocar aqui já a variável também, né? Vou colocar aqui, ó, número. E aí ele vai dar ali, ó, tá azulzinho é porque é um número de fato, né? Só que perceba, se em vez de ser número ali, ó, eu colocasse Mario, olha o que vai acontecer. Não. O que é esse none aqui? None significa not a number. Ou seja, não é um número, beleza? Então, não tem como ele transformar Mario em um número, porque Mario é um texto. Então, o parse int ele só vai pegar e transformar um número se ele realmente for um número, tá? Se aqui dentro tiver um número, ele vai conseguir fazer aquilo ali, ó. Inclusive, se eu colocar ponto 9999, olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada, mas isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas perceba o seguinte, eu vou continuar deixando desse jeito aqui. Ele converte, né? Até porque a cor mudou aqui, né? Mas se eu coloco Mario, o que acontece? Não é um número. Então você tem que ter cuidado, tá? A gente vai aprender a lidar com esses tipos de dados. Quando o usuário digitar, se ele digitar um texto que não seja válido, né, que não seja um número válido, a gente vai aprender a tratar esse tipo de erro. Mas enfim. Aí vamos voltar aqui, ó. Aí você vai me falar, ué, mas por que não renderizou aquele ponto 9999 ali? Porque parse int significa inteiro, né? Transforme em um número inteiro. E o número inteiro não tem vírgula, né? No caso aqui ponto, né? Porque a gente usa o padrão americano. Se eu quisesse que aquele ponto entrasse, eu colocaria aqui, ó, parse float. Float significa flutuante, né? Então números com vírgula entram. Então sempre que você quiser que a vírgula entre, né? Números depois da vírgula, isso aqui acontece principalmente quando a gente está lidando com dinheiro, né? Cifrão 20 e 90, sei lá, 20 e 21 e 99. Aí a gente quer que esse número entre, né? Então a gente tem que usar o parse float nessa situação, tá? Tem outro exemplo também, tá? Que é o toFixed. O toFixed, se a gente olhar aqui, ó, é um método de number, né? Então a gente só pode utilizar em números. Se eu vier aqui, ó, em número 1, ó, vamos pegar aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui número. Opa. Calma. Número. E a gente bota aqui, ó, ponto. Era pra aqui, ó, tá escrito toFixed, mas não tem, ó. Só tem esse, quando eu digito toF ali, ó, aparece aquele last index ali, ó. Mas não tem o toFixed. Por quê? Porque número é uma string. Isso aqui não é uma string. Mas aí eu vou digitar aqui, ó, número 2. Aí o que vai acontecer? Ponto toFixed, ele aparece aqui, ó, toFixed. E aí o que é o toFixed? Também é uma função, né? E a gente ativa a função botando os parênteses. E dentro dessa função aqui ele espera valores, tá? Um exemplo, números, né? 1, 2, 3, 4, enfim, o número que você quiser. Eu vou botar 1 aqui e ver o que vai acontecer, ó. Lembrando que o número é 2 ali, tá vendo? Ou 2 não, 23, né? Aí eu vou botar 1 aqui, ó. Olha o que vai acontecer. 23.0. Se eu colocar 2, olha o que vai acontecer.
23.00. Ou seja, quanto os números que eu colocar aqui, ele vai acrescentar ali o número 0. O toFixed serve para ele arredondar um número e colocar os números depois da vírgula ali. Ou seja, se eu colocar aqui 23.999, olha o que vai acontecer. 24.00. Ué, por que se o número é 23.99? Imagina que você tem, vamos colocar assim, 23.99. Ou seja, e aqui eu vou botar um número maior, tá? 3, porque... Vai, eu vou botar 2 mesmo. Aí se liga, o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou pedindo para que esse número aqui seja renderizado e que apareça 2 números depois da vírgula. Só que perceba, aqui tem 2 números depois da vírgula, né? Então se tem 2 números depois da vírgula, ele vai exibir exatamente esses 2. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 5, olha o que vai acontecer. Ele vai acrescentar 0, 0, 0, 0 ali. Então você tem que ter esse cuidado também, tá? Porque... sei lá, às vezes a gente quer tratar os dados, a gente quer receber valores, e aí se você usar a função de um jeito que não seja esperado, imagina aí você quer exibir para o cliente ali que um produto é 23,99, você botar o toFixed e botar mais números aqui, certo? Então você tem que ter esse cuidado, né? E por exemplo, se eu quiser que ele arredonde o número, né? Em vez de ser 23,99, é só a gente não passar nenhum número aqui, ó, ele vai arredondar ali. Se fosse, por exemplo, 23,50, né? Ou seja, 23,50 aqui uma camisa, aí ele arredondaria para 24, certo? Enfim, é isso que o toFixed faz, tá? Agora bora ver um exemplo aqui que eu acho que até eu utilizei nas primeiras aulas, por exemplo, const Mario igual a Mario. Perceba que eu digitei tudo em letras maiúsculas, né? Vou dar um console.log ali. E aí ele digitou tudo em letras maiúsculas, né? Agora eu vou utilizar um exemplo de métodos de string, tá? O toUpperCase e o toLowerCase, tá? Como o próprio nome já diz, toUpperCase significa botar em caixa alta e toLowerCase colocar em caixa baixa. Então, aqui já está em caixa alta, né? Já está em maiúsculo. Se eu quisesse que o nome fosse digitado em minúsculo, eu ia botar aqui, ó, ponto toLowerCase. E aí a gente coloca os parênteses para ativar a função. E aí perceba, Mario é maiúsculo, só que o retorno ali está minúsculo. Por quê? Porque eu utilizei a toLowerCase, certo? Se eu colocar aqui agora assim, ó, Mario em minúsculo, e trocar toLowerCase por toUpperCase, olha o que vai acontecer. Mario em maiúsculo. Ou seja, eu estou transformando o que está em minúsculo em maiúsculo, com o toUpperCase, né? E aí você tem diversos métodos, né? Se você quiser saber quantas letras tem o nome Mario, que eu digitei aqui, né? Mario tem 5 letras, né? Então eu poderia utilizar a propriedade chamada length. É o que ele vai dizer para mim. 5. Ou seja, o que é esse 5 aqui? Eu tenho 5 caracteres. Se eu colocar Mário Henrique, ele vai retornar para mim 14. Só que perceba, o length, ele conta o espaçozinho aqui também, ó. Se eu tirar o espaço, vai dar 13, ó. Então você tem que ter esse cuidado também, né? Mas tem várias formas de lidar com isso, tá? Exemplo, só dar um exemplo aqui para que a gente utilizaria o length, um exemplo. Digamos que eu queira saber, sei lá, o endereço de uma residência. Só que aí no correio só aceita, sei lá, 100 caracteres. E aí a pessoa digitou um endereço grandão lá e passou de 100 caracteres. Então a gente poderia utilizar, ó, o length para ver quanto que o cara digitou ali, o quanto que de informação está vindo. E se fosse maior que 50, a gente exibiria um alert, uma mensagem. O endereço tem que ter menos de 100 caracteres. Então perceba, é assim que a gente começa a utilizar na prática, tá? Esse exemplo aqui já é até legal, né? A gente pode até resolver ele aí em alguma aula. Digita aí se vocês querem. Mas enfim, eu acho que deu pra gente pegar bastante coisa, né? A gente viu métodos, viu prompt, operadores. E agora que a coisa vai começar a ficar bem interessante, tá? A gente vai começar a ver o if, o else. A gente vai começar a fazer perguntas um pouco mais complexas. E mais pra frente a gente vai estar lidando com JavaScript aqui no DOM. O DOM é a gente manipular elementos HTML. A gente pega aqui, ó, por exemplo, no index, eu passar uma div aqui dentro e a gente poder manipular essa div, trocar a cor dela, trocar o texto dela, enfim. A gente vai começar a mexer com isso, beleza? Então eu espero que vocês estejam gostando. Eu acho que tá ficando um pouco longo, mas é porque eu quero trazer bem informativo, bem explicativo. E eu tenho certeza que quando vocês terminarem essa playlist, vocês vão estar sabendo JavaScript bem, certo? E é essa a minha função aqui. É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.